Salve, família vascaína! Agora é oficial, Maurício Souza é o novo treinador do Vasco. É uma irresponsabilidade da gestão? É, mas vamos torcer muito aí para que esse treinador sem experiência alguma no profissional possa aí ajudar os jogadores do Vasco, junto com a torcida, ao Vasco voltar à elite do futebol brasileiro. Mas o negócio é o seguinte, a mídia, torcedores aí, praticamente 99,99999% é contra essa contratação. Vamos torcer? Sim, mas são contra essa contratação. Mas tem uma pessoa, um jornalista que procura argumentos para validar a contratação desse treinador. Você acredita nisso? Tem uma. Você quer saber quem é? Eu vou te falar. E o Atlético Paranaense que está interessado no Bomba? Aquele chute potente? Figueiredo? Ô, sai pra lá, Petralha. Roda a vinheta. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Então, bora pro vídeo, família vascaína. Mas se você é novo aqui, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos aí ao canal Vasco em Família, ao canal Cruz Maltino Sem Fronteiras. Se não for inscrito, já dá aquela moral, aquele like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. E se quiser dar aquela moral a mais, se torne membro aí do canal Vasco em Família. A partir de R$1,99 já vai estar dando aquela moral pra gente. E vamos falar aqui dessa notícia que surgiu agora. O Atlético Paranaense estaria interessado em Figueiredo. E a cara do Atlético Paranaense, né? Fazer isso, apostar em jovens jogadores. Esse ano eles já fizeram, contrataram uma joia do Cruzeiro, né? O Vitor Roque. E sim, acho que o Figueiredo é um jogador de muito potencial e com certeza aí clubes brasileiros e estrangeiros pode sim mostrar potencial. Um jogador que, ao meu ver, na minha opinião, quando for deslocado ali para a função de 9, de centroavante, vai render muito mais. Já mostra potencial do lado de campo porque ajuda a marcar. Taticamente é um jogador importante, de bom porte físico, de força e um fundamento que eu vejo muita dificuldade, principalmente em jogadores brasileiros, que é o chute. Chuta muito bem. E aí o Atlético Paranaense, o Petralha, já tá de olho no Figueiredo. Tomara que não saia nem esse ano, nem no ano que vem, que possa ter uma sequência no Vasco aí com um time melhor, porque eu vejo muito potencial no Figueiredo, família vascaína. Agora vamos seguir o nosso vídeo aí para falar do novo treinador do Vasco, né, o Maurício Souza aí, que não tem experiência alguma em time profissional, e eu resolvi aqui trazer opiniões de jornalista, né, de programas no dia de hoje para falar aí dessa contratação do Vasco, que é o Maurício Souza. O que eu percebi, família vascaína, é que 99% das opiniões de jornalistas e torcedores são contra aí a contratação do Maurício Souza. Mas tem um aí que é a favor e trouxe até argumentos para mostrar ali que é a favor da contratação do Maurício Souza. É brincadeira. Vamos passar aqui a opinião aqui dos programas que a gente trouxe hoje. Se liga só. Souza. Acho uma aposta do Vasco, uma aposta arriscada. E aí, explicando aqui, eu comento muitos jogos da base aqui no Sport TV. O trabalho do Maurício no Flamengo é um trabalho fantástico na base. Tanto é que é só a gente ver a quantidade de títulos que o Flamengo empilha na base, empilhou, né, e continua empilhando nas últimas temporadas. É um trabalho excelente, nada contra o profissional. Agora, eu acho que o cenário para um treinador fazer o seu primeiro trabalho profissional na carreira, acho que o cenário do Vasco é o mínimo propenso para isso. Porque é um cenário onde você tem um time enorme, um time gigante, numa Série B. Ok que o Vasco hoje tá numa situação diferente do que no início da temporada. Um clube gigante com um time competitivo. Exato, mas assim, um time que tá bem na tabela, diferente do que estava no início ali nas primeiras rodadas, mas um time que tá bem na tabela, um time que a torcida comprou, que tá vindo junto, o time tá conseguindo ter resultados, tá conseguindo performar em algumas partidas. Então isso tira um pouco da pressão. Só que é um trabalho arriscadíssimo, na minha visão. A opção do Vasco é uma opção arriscadíssima, e aí não tem nada a ver o fato dele ter sido treinador do Flamengo. Essa questão do clube é o que menos interessa, na minha visão. Acho que não tem interferência nenhuma. Eu acho que a questão é a falta de experiência do profissional para um trabalho desse tamanho, para esse porte que o Vasco precisa. E acho, assim, não sei os nomes que o Vasco tentou buscar, o que a gente tem de informação é que foi uma decisão do Carlos Brasil, que trabalhou junto com o Maurício Souza na base do Flamengo, mas acho que o Vasco conseguiria, dentro da própria Série B, conseguir treinadores
qualificados e com um pouco mais de experiência e que aceitariam esse planejamento de 6 meses de trabalho para conseguir mostrar um trabalho, até porque é uma grande vitrine. Você subir com o Vasco, mesmo pegando um time já dentro da zona de classificação dentro do G4, é uma grande vitrine. Então, acho que o Vasco teria condições de trazer um outro treinador com um pouco mais de experiência e mais conhecimento da Série B do que o Maurício, que é um excelente profissional. Pode ser que dê certo no próprio Vasco, pode ser que daqui assuma um outro time um outro time profissional e daqui a algum tempo a gente esteja exaltando a qualidade do Maurício também no futebol profissional, mas nesse momento eu acho uma escolha arriscadíssima do Vasco. Agora, seria muito importante para esse raciocínio, isso aí que você disse, né? A gente entender, se a gente pudesse ter uma lista de quais os treinadores que o Vasco procurou e quais foram as respostas que o Vasco recebeu, né? Mesmo que essa lista esteja vazia, o Vasco pode dizer assim, não procuramos ninguém, nossa primeira ideia é o Maurício Souza. Ok, então vamos avaliar de uma maneira, né? Agora, você falou muito no André Jardine, né? Sim, que é fora do... tinha uma questão de rescisão que era difícil no México. Você falou do Anderson Moreira. E o André Jardine foi para o noticiário como uma negociação em curso, em andamento. Né? No mínimo, uma consulta foi feita. Né? E depois surgiu a questão do Anderson. Até que era natural, era um nome que surgia muito naturalmente, né? Pelo que aconteceu, pela campanha com o Botafogo. Eu assim, acho que tem que levar em conta que o contexto, de fato, é muito peculiar, né? Não é só uma questão do Vasco ter perdido o seu treinador com a Série B em andamento, é a questão da transformação que o clube vai viver e isso gera uma insegurança em quem vai assumir. Isso acho que é natural. Para mim, a grande dificuldade é que característica de trabalho a gente vai ver, porque a amostragem do Maurício, em termos competitivos, com um elenco profissional, ela é pequena, né? Sim. E quase sempre dirigindo interinamente o Flamengo com jogadores com um perfil mais próximo até da base do que propriamente do elenco profissional, porque eram períodos em que o Flamengo usava jogadores de transição na... Desculpa te interromper, claro. Mas era um time do profissional, mas era um time do profissional que era a base que ele já tinha conhecimento total em cima daqueles jogadores. Então é difícil a gente imaginar como vai ser a característica mesmo do trabalho. Eu acho que o treinador Maurício Souza, à frente de uma equipe profissional, a gente vai conhecer nesse trabalho do Vasco, seja lá o período que for. E com Maurício Souza, você coloca muitas fichas ou você vai parar, vai pensar um pouquinho, mudança de treinador? É uma boa ou não é esse nome pro Vasco? William, eu acho uma interrogação nesse momento, né? Eu acho que é um técnico que vai ter que se provar num campeonato. Eu achei surpreendente, inclusive, a escolha do Vasco. A gente já falou aqui semana passada que era um consenso entre a SAF e os diretores do Vasco, né? Então, estou imaginando que o Maurício chegue para ser um técnico de médio e longo prazo. Nesse caso, é uma interrogação muito grande, porque o Vasco precisa voltar à Série A. Jogo jogado, ele não vai fugir muito do que fazia o Zé Ricardo, até porque o Vasco tem sua forma de jogar e quando sai um pouco dessa forma de jogar, sente dificuldades, principalmente no meio para frente, né? A gente percebe que o Vasco, quando tem essas transições rápidas, consegue ser uma equipe bem efetiva. Como o professor falou, conquistou pontos contra times que estão hoje brigando pelo acesso, mas todos os jogos foram no Rio de Janeiro, né? E isso pesa muito. Vai enfrentar o Sport esse mês ainda, que é um dos também candidatos, no Rio de Janeiro. Então, no segundo turno, o Vasco enfrenta essa turma toda fora de casa. E aí o Vasco vai ter que mostrar um pouco fora de casa também essa eficiência necessária dentro de uma Série B. Você precisa pontuar e principalmente vencer jogos fora de casa. É o que o Cruzeiro tem feito. O Cruzeiro tropeçou contra o Bahia fora de casa, né? E tropeçou contra o Vasco fora de casa. Mas contra os adversários que estão na parte de baixo, no meio da tabela, o Cruzeiro tem pontuado. O Vasco precisa também mostrar isso fora de casa contra esses adversários. E o Cruzeiro ganhou do Grêmio em casa. Exatamente. Então se impôs em casa ao Grêmio, né? Agora, já que trouxe o Maurício Souza, podia contratar o Cebolinha. Cebolinha de assistente? Não, para jogar. O grande nome da SAF podia ser o Cebolinha, já fazia ali uma... Tem um entendimento ali. Né? Sensacional. Agora, vem cá. O Maurício, do jeito que está o Vasco, vocês estão falando, forte defensivamente e muitas vezes é aquele time que é o seguinte, o que falou o treinador, tem que ganhar, né? Não se joga, se ganha, é isso. Chegando o Maurício Souza, tem o que mudar, é aquela coisa, se mexer no que está dando certo pode dar problema, é dar uma sequência. Qual é o caminho do Maurício Souza? É dar uma sequência. O Elton, não sei se eu entendi direito, você disse, Elton, que imagina o Maurício com trabalho de médio a longo prazo. Foi isso, né? Foi. Isso. Eu não sei o que vocês acham aqui, professor, a Mari. Eu imagino o contrário, que o Vasco, provavelmente com a chegada da SAF, vai investir talvez um cara de mais nome, um salário mais alto, e contratou um técnico agora para tapar esse buraco. Ixi, outro tampão, então? Eu não sei, porque é um técnico jovem, que até outro dia era auxiliar, técnico de categoria de base no Flamengo. Será que o Vasco está pensando a médio e longo prazo mesmo? Não, então, porque o negócio é o seguinte, hein? Essa é uma escolha do Vasco, não é uma escolha da SAF. Claro que o Vasco consultou, trazer o treinador. Olha, vou trazer, tudo bem? A coisa não está finalizada, a gente não vai colocar dinheiro num treinador nesse momento. A gente não vai bancar esse treinador. E quando finalizar, o que vai acontecer? Então, faz sentido você estar falando. Quer mais opinião, família vascaína? Tá aqui, ó, do Casimiro, tá na tela pra vocês, ó. Não é possível que o Vasco contratou o Maurício Souza. É impossível ser feliz por mais de 3 horas com esse time. Meu Deus,
Tem mais aqui, eu vou trazer aqui do Lucas Pedrosa, né? Que muita gente critica ele aí por ser passador de pano e com certeza dá umas passadas de pano. E disse o seguinte, ó: não faço média, não sou engenheiro de obra pronta. Erro grotesco trazer um profissional, nada contra a pessoa que não conhece o clube, nunca treinou profissionalmente e vai entrar na transição mais importante da história do clube. Tá aí várias opiniões, mas tem um que eu vi o vídeo hoje que é sim a favor e que defendeu a contratação do Maurício Souza. Sabe quem é? Ele mesmo, Flávio Dias. Ele defendeu, trouxe alguns argumentos ali para defender a contratação aí do Maurício Souza. Eu acho, na minha opinião, que não existe argumento. Ele citou ali, né, que o Vasco trouxe já o Sapinto, o Vanderlei e entre outros treinadores e nada deu certo. Porque ele falou ali que é o processo que estava errado e não o treinador. E aí me deu a entender que o processo agora está correto e aí às vezes trazendo o Maurício Souza, que é um treinador que não tem experiência, possa nesse momento dar certo. E aí eu te pergunto, que processo está certo no Vasco? Está dando certo? Olha o que foi construído ano passado. Esse ano o Vasco tem um time limitadíssimo. Estamos numa Série B que o nível técnico realmente é fraquíssimo. O Vasco disputa hoje 4 vagas, basicamente aí com 4 times. Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Sport, vamos dizer assim. Então não tem nada de processo correto. Hoje o processo que é esperado por todos os torcedores e que dá esperança, alguma esperança, é a SAF. Não existe processo certo no Vasco, mas o cara, de alguma maneira, busca argumentos que não existe, não tem como inventar argumentos para defender a contratação do Maurício Souza. Agora vamos torcer para que ele possa conduzir o Vasco, não mexer no que está dando certo, e o Vasco voltar à elite do futebol brasileiro. Ninguém, torcida que não é torcedor de candidato, ninguém, político, jornalista, ninguém gostou da contratação. Mais uma pessoa gostou. Flávio Dias. Será por quê, né? Será que quando a gente xinga aqui a gestão, fala mal do Salgado, nós somos torcedores de candidato. Mas e ele, quando dá esse tipo de opinião contrária, é torcedor de quem? Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.